creem, né? Então, assim, se você já teve alguma experiência angelical e você nunca mais teve, peça ao Senhor, ao Espírito Santo, para te dar novas experiências. E quando o Senhor te der, valorize. Porque quando a gente valoriza, a gente fala, Senhor, que legal, eu quero mais. Eu acreditei, Senhor. Não é coisa da minha cabeça, Senhor. O Senhor vai liberar mais. Agora, se o Senhor libera uma experiência com um anjo, você sonhou com um anjo, e você deixa a incredulidade dominar, você fala assim, é da minha cabeça, foi só um sonho. Isso daí não é pra mim, não. Se você tem essa desvalorização com algo que o Senhor te entregou, a tendência é que não venha mais, né? Então, assim, eu aprendi muito isso, valorizar pequenas coisas que o Senhor me mostra. Às vezes eu sou até pegada em detalhes, né? O Senhor me mostra uma placa, uma cor, eu já fico assim, é o Senhor falando. E o Senhor fala muito comigo em detalhes porque eu valorizo. Se eu não valorizasse, o Senhor ia falar comigo, mas de outro jeito, né? Então, assim, tudo que a gente valoriza, o Senhor tende a acrescentar, incluir mais vezes em nossas vidas. Então, peça ao Senhor te dar novas experiências, né? E quando você tiver, agradeça ao Senhor, valorize, daí o Senhor vai começar a te dar. Teve um momento na minha vida que eu estava valorizando o ministério angelical, né? Porque eu creio que é algo que o Senhor disponibilizou para nós poder trabalhar aqui na Terra, né? O Senhor permitiu eu saber a função de um dos anjos que trabalha conosco na nossa equipe. O nome de um dos anjos que trabalha conosco é Matusalém. E ele tem a função de sinais, libertação e batalha espiritual. Então, tem anjos que ele tem mais de uma função. O Matusalém, que trabalha conosco, ele tem os sinais, a batalha, a libertação. Então, o Senhor permitiu eu descobrir o nome do anjo e saber os sinais que ele carrega. Porque eu estava valorizando. Se eu falasse assim, não, é coisa da minha cabeça, isso não existe, eu não iria descobrir as coisas de Deus, né? Vocês sabem que eu vou fazer um corte do Matusalém. Aí o pessoal vai descer a lei. Eu fiz um corte de outro programa. E o que vocês acham desses que não acreditam? Temos igreja que pegar esse testemunho, pastores, até apóstolo, profeta, algum. Profeta não sei, se não acreditar, ele tá no caminho errado, profeta. Ou tá com o título errado. E critica o que não acredita. Por que essa resistência? Vocês acham que qual o motivo da resistência? Eu creio que, quem sabe, por uma falta de entendimento mesmo, né? Ou até por observar alguns excessos. Por exemplo, alguns cuidados, né? Está dentro do que você tinha perguntado. Nós não recomendamos que você indiscriminadamente, né? Converse com anjos. Você deve conversar com Deus. Né? Deus é o nosso foco. Adorar, então, nem se fala, né? Adorar, irmãos, a palavra do Senhor diz claramente, né, que somente o nosso Deus é digno de adoração. Então, nós não adoramos os anjos. Uma vez o apóstolo João ficou impressionado no Apocalipse e se prostrou diante de um anjo, e o anjo falou, não faça isso, se levanta. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, né? Então, aquele anjo, ele claramente disse, adore a Deus, adore somente a Deus. Então, Deus é o adorado, tanto por nós, pela igreja, quanto pelos anjos. Os anjos adoram a Deus, né? Os anjos adoram o Senhor. Então, ele é o foco, Deus é o foco. E nas orações, nós oramos a Deus, né? Então, nós oramos somente a Deus, nós intercedemos somente a Deus. Nós não oramos para anjos e nem intercedemos para anjos. Nós oramos somente para Deus. Agora, então, nós não recomendamos que você se comunique assim indiscriminadamente com anjos. É claro que, como a própria Bíblia mostra, muitas vezes alguns anjos aparecem e o anjo conversa. Os anjos conversaram com Abraão, os anjos conversaram com Elias, né? Você vai ver Zacarias, no livro de Zacarias, conversando com os anjos. Filipe, lá em Atos. Isso. Para batizar o eunuco, um anjo falou. Primeiro o espírito, depois o anjo. Isso. Então, você vai ver que existem alguns episódios onde Deus tomou a iniciativa. Então, Deus veio até você,
você está tendo uma experiência. Então, por exemplo, você pode Lembrei Paulo quando ia afundar o navio, o anjo falou assim, ó, ninguém vai morrer. Isso. Então você vai ver na Bíblia algumas conversas. Por exemplo, a mãe de Sansão, ela se encontrou e ela conversou, né? Ali com o anjo do Senhor. Então, Deus tem a iniciativa. Então, Deus se manifesta a você. Então, por exemplo, um anjo pode aparecer para você com uma mensagem. E você pode conversar. Maria conversou com Gabriel, né, por exemplo. Então, você pode... Naquele momento, você interage com o anjo. Porque você está dentro de uma experiência espiritual. Alguns ministérios já receberam essa autoridade. Então, quando eles estão ministrando cura, eles já estão dentro de uma dimensão que eles já estão... Eles sabem que os anjos estão ministrando. Então, eu creio que nesse momento, alguns comandos podem acontecer, né? Do ministro dar algum comando para um anjo. Retire o câncer, por exemplo. Eu creio, mas são pessoas experimentadas, experientes, e que já estão dentro desse ministério, dentro desse encargo, com maturidade. É que vai que alguns vão querer pegar a mentoria de vocês para vocês ensinar como ministrar com os anjos. Mas que mais vocês prepararam aí de positivo aí? Porque eu creio que em nome de Jesus, através desse programa, pessoas vão destravar esse ministério. Porque eu gosto de falar assim, eu falei até numa live um dia desse, que quando você aprende algo, primeiro a porta para você crer é você aprender. Você aprende, você crê e você recebe. É bem simples as coisas de Deus. Você tem um ensino, você crê e você recebe. Se você tem um ensino, você não crê, você não vai receber. Mas o princípio é ensino, crer e receber. Então, com certeza, muita gente pode ter experiência a partir desse programa. Amém, nós queremos isso. Inclusive, queremos orar, né, no final, exatamente pedindo essa ativação, essa liberação desse poderoso ministério sobre a vida dos ouvintes, né, da audiência. Qual mais experiência que tem mais aí preparado para nós? Recentemente, não faz muito tempo, a gente teve uma experiência, né, que pareceu um anjo em forma humana, em forma de homem, né? Eu com meu esposo e a filhinha dele, a gente estava indo passear no sábado à tarde. E falamos assim, vamos de ônibus passear no centro da cidade? Daí nós tomamos um lanche, né? Era sábado à tarde, vamos de ônibus. E minha carteirinha de ônibus estava cheia de crédito. Por isso que eu quis ir de ônibus, para usar o crédito, né? Daí nós fomos de ônibus, entramos no centro da cidade, tomamos lanche, tudo certinho. Daí na hora de voltar para casa, na minha cabeça o cartão tava cheio de crédito, né? Eu passei no ônibus, consegui entrar na catraca. Daí a hora que vem o Renato passar na catraca, deu como cartão zerado. E a gente falou assim, agora? Daí como que tava? Tava sem carteira, né? Tinha o cartão de crédito, mas era só por aproximação. Mas o meu cartão não era só por 100, então no ônibus não funcionava o cartão de crédito. Não aceitava Pix, a gente não tinha dinheiro de papel conosco. E a gente falou assim, agora? A Bruna já entrou e o Renato e a filhinha estavam do lado de fora, 2 pessoas, né? Eu falei assim, agora? O motorista não aceita o cartão, nós estamos sem dinheiro. Eu também não tinha levado a carteira. Eu falei, agora? Até apareceu um moço de branco, o Renato que identificou que era um anjo. E ele foi lá, ele falou assim, vou passar para vocês. Passou 2 passagens, que já não é muito normal passar 2, né? Passou 2 passagens, eles entraram. Daí o Renato falou assim, me dá seu Pix, moço, me dá seu celular que eu vou te enviar o Pix, né? Daí ele não aceitou. Isso, ele não aceitou. Na verdade, Deus falou pra mim, não agradece. Deus falou pra mim, eu ia agradecer ele, Deus falou, não agradece. Então eu passei e fui direto, sentei. Mas quando eu olhava pra ele, ele ficou assim como se... Ele não olhava pra gente, ele ficou de cabeça baixa. Aí me veio a convicção de que era um anjo. Ele tá todo de branco, inteirinho assim de branco. E assim, ele não aceitou, mas a gente sentiu que foi... Na verdade, eu creio que ele foi um anjo em forma humana, né, ali, que nos ajudou naquela situação. Né? E eu senti, para mim veio a testificação por meio de uma alegria no meu espírito. Eu comecei a sentir uma alegria muito forte, e aí me veio essa testificação de que ele era um anjo, né? Eu creio que ele era um anjo. E isso acontece muito
Eu creio que mais até do que podemos pensar, porque existe um texto que diz que, por causa da hospitalidade, alguns hospedaram até mesmo os anjos do Senhor. Então, muitas vezes, em situações difíceis, em situações assim que precisa de uma solução assim milagrosa, o Senhor pode enviar, pode aparecer alguém do nada. Você às vezes está trocando o pneu na estrada, aparece alguém ali para te ajudar, e você pensa que era uma pessoa, e às vezes, de repente, aquela pessoa some. De repente você não vê mais. Uma vez eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista e eu me perdi. E aí eu fiquei muito afobado no carro. Eu tava com uns 18 anos, tinha tirado minha carteira, eu com medo ali, não sabia como voltar para casa, eu tava longe, em bairro, longe. E aí eu falei assim, eu vou perguntar, né? Daí eu me aproximei de um carro e já achei diferente, porque as pessoas estavam com um brilho diferente naquele carro. Muito sorridentes, tinha 2 homens na frente e, se eu não me engano, 2 mulheres atrás, e sorridentes eles, assim. E eu falei, olha, eu preciso chegar em tal lugar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, me segue, eu tô indo pra lá. E não tava perto, ele falou, me segue, eu tô indo pra lá. E aí eu comecei a seguir ele. E era um Siena branco, eu lembro até hoje, era um carro Siena branco. Aí eu olhei, o carro não tinha placa. O carro tava sem placa, como se fosse um carro novo, né? Sem a placa. Eu já achei diferente aquilo. E ele foi. Ele dirigia com muito cuidado, bem tranquilo, e eu fui seguindo ele. E aí, de repente, ele parou o carro dele. Até foi na BR, no meio de uma BR, ele parou no acostamento. Aí eu parei atrás, ele desceu do carro dele, ele veio até a minha janela, ele olhou pra mim assim e falou assim, agora você já sabe onde tá, né? Você já consegue chegar na sua casa. E de fato, eu já tava perto e eu já sabia chegar. Eu creio também que nesse episódio ali era uma ajuda angelical que eu recebi. Glória a Deus. Vocês falando isso, lembrei de um testemunho de uma missionária lá no Chile. Ela saiu do Brasil pra lá. E aí um dia bateu na porta dela e tinha uma pessoa em situação de rua na época. Ela parecia. E ela falou, não tem um prato de comida, não sei o que. Ela falou, não, entra aí. Ela sentiu de dar um prato. Eu não lembro se ela falou que o Senhor falou dar um prato, mas ela sentiu, abriu a porta e falou assim, senta aqui que eu vou preparar o prato de comida, tá? Pra você. E ela falou assim, eu posso ir no banheiro? Posso. Ela falou, pode, mas aí antes de ir no banheiro, ela falou assim, parece que ela tinha conversado um pouco, falou que era missionária, e aí a mulher falou assim, você vai fazer uma grande obra nesse país. Olha só. E foi no banheiro. Você vai fazer uma grande obra nesse país, foi no banheiro. E depois a mulher demorando, passou 10 minutos, 15 minutos, falou, pronto, a mulher se matou, morreu ali no banheiro, vou ver. E aí ela foi no banheiro, não achou no banheiro, foi nos quartos, não estava em lugar nenhum. E ela disse que não tinha como a casa dela, a mulher passar do banheiro ou sair para fora sem passar por ela, que era o caminho, não tinha como, a mulher desapareceu. Uau. Aí ela entendeu que ali foi um anjo que Deus estava falando que algo ia ser grande ali. Glória a Deus. Visitação. Os anjos estão presentes em todo lugar, né? É bem claro aqui em Atos, né? E qual mais chaves que precisamos para ativar mais esse ministério dos anjos no nosso ministério, na nossa vida? Eu creio, apóstolo Ariston, uma das chaves é a oração em línguas, realmente. Existe, até deixa eu ver a referência aqui, 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. Então, eu volto a dizer, a chave principal para você estar conectado ao ministério dos anjos é você ser uma pessoa espiritual, não uma pessoa almática, não uma pessoa dominada por sentimentos, dominada por emoções ou dominada pelas más inclinações da carne. Você tem que ser alguém que submete a carne, que domina suas emoções, você se torna uma pessoa espiritual. E essa é uma das funções da oração em línguas, né? Quando você ora muito em línguas, o seu espírito está sendo edificado. O seu espírito está se expandindo, né? Você está crescendo no seu homem interior, no seu homem espiritual. Você está se unindo ao Senhor em espírito. Vamos dizer assim, que seria nessa realidade que os anjos respondem, né? A
realidade espiritual e a realidade da fé. Então, eu creio que essas duas chaves, a dimensão espiritual, ser uma pessoa espiritual, e a fé, ser uma pessoa que caminha na fé. Por isso, a primeira chave, então, que eu colocaria, temos outras aqui para falar, mas a primeira chave, a oração em línguas. Oração em línguas, você querer também, né? Valorizar as pequenas experiências, daí o Senhor vai acrescentando mais, né? E não ter incredulidade, porque muitos não vai ter experiências porque tem incredulidade, né? Então, os sinais seguem os que creem. Se você não crê, o Senhor não vai te dar, né? O Senhor não obriga ninguém a ter experiência como os anjos. Mas se você quer, o Senhor libera, porque os sinais seguem aos que creem, né? Então, assim, a pessoa incrédula é difícil, muito difícil. Exatamente. Porque até a gente costuma falar assim, né? Que os anjos, do que os anjos se alimentam, apóstolo Ariston? Você sabe? Não. Adoração? Chutando? Não sei. Os anjos, eles se alimentam de luz e de glória. Então, a luz de Deus é como se alimentasse os anjos, né? Na verdade, todo ser espiritual é alimentado pela luz de Deus. A luz de Deus, ela alimenta o nosso espírito. Então, a luz de Deus, ela alimenta os anjos. Da mesma forma, a glória, né? A glória de Deus, ela alimenta o nosso espírito e alimenta os anjos. Os anjos se alimentam de luz, da luz de Deus e da glória de Deus, né? Assim como os demônios se alimentam do pecado e das trevas, né? Aonde há trevas, né? Os demônios se alimentam das trevas. Agora, o ambiente de luz, o ambiente de glória, esse é um ambiente onde os anjos eles vão vir, eles vão se aproximar, eles estarão à vontade, né? Nesse contexto. Uma vez eu li um livro, né? De um profeta americano, esqueci o nome. E ele falava que ele queria ativar o ministério angelical na casa dele, né? Na vida dele, na casa, né? Daí eles falavam que orava muito em línguas na casa, no ambiente, a família. E na casa tinha um cômodo que era um quartinho da oração. Eles colocavam um rádio 24 horas para tocar louvor. Esse rádio nunca era desligado desse cômodo. Ficava 24 horas ali. E era assim, louvores espirituais, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem muito louvor da alma, pedindo carro, enfim, né? Era louvores, assim, bem espirituais, assim, o radinho ficava 24 horas ali ligado, naquele quartinho da oração. E a família orava muito em línguas. O que aconteceu? Chegou um irmão visitar aquela família, chegou lá, a visão dele se abriu. Hora que se abriu, ele viu um monte de anjo na casa. Um monte de anjo na casa. Ele falou assim, meu Deus, tô vendo anjo aqui de tudo quanto é jeito, em todo lugar, andando, se movimentando nos cômodos. Daí eles entenderam que uma das chaves também, se você quer na tua casa, é muita adoração, deixa muito louvor ali tocando, mesmo que você não tá na casa. Às vezes o Renato, a gente sai, a gente deixa a TV ligada, tocando louvores, quando chega a TV tá ligada. Porque vai criando um ambiente que você está. E ore muito em línguas na casa, porque você vai dando comandos, ordens, né? Daí a sua casa vai ser um portal angelical para você ter experiências dormindo. Por isso que às vezes a gente tem muitas experiências, porque a casa já tem um portal, um ambiente. Né? Hoje mesmo o apóstolo Ariston esteve lá e teve uma visão, né, Ariston? Tive uma visão, vi uma coluna de luz ligando aqui a terra, a casa lá, até o céu. Isso.